No dia 1º de maio de 2022, Anna Moria Wilson, de 25 anos, foi encontrada sem vida no chão da casa de sua amiga em Austin, no Texas. Ela, que era uma ciclista profissional, teve sua vida ceifada a tiros poucos dias antes de uma corrida muito importante a qual iria participar. Logo depois disso, a polícia começou a suspeitar que a responsável pelo crime era uma instrutora de yoga chamada Caitlin Armstrong, de 34 anos. A Caitlin teve um relacionamento muito complicado com Colin Strickland e havia ficado muito furiosa por ter descoberto que Colin havia namorado Anna brevemente depois de eles terem se separado por um período. Além disso, Colin visitou a Anna no dia em que ela teve sua vida ceifada. Então, graças às evidências e os depoimentos das pessoas que conheciam a Caitlin, as autoridades começaram a ficar de olho na mulher, e quando ela fugiu para Costa Rica, eles tiveram que agir. Caitlin Mary Armstrong nasceu no dia 21 de novembro de 1987 em Livonia, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Seus pais se divorciaram quando ela ainda era muito jovem e sua mãe lutou contra o alcoolismo posteriormente. De acordo com um amigo de infância, a Caitlin havia sido vítima de abuso ainda quando era bem jovem, e após terminar o ensino médio em 2005, ela estudou na Eastern Michigan University, e depois de se tornar uma corretora imobiliária licenciada, Caitlin passou a fazer o que mais amava: dar aulas de yoga. Eu sei que ficou um pouco confuso porque ela se tornou uma corretora de imóveis, mas a grande paixão dela era as aulas de yoga. Então, em 2018, ela se mudou para Bali, na Indonésia, onde fez um curso e se tornou professora de yoga. Muitos que participaram daquele mesmo curso disseram que a Caitlin era uma pessoa muito retraída, que parecia por várias vezes ansiosa e pouco sociável. No entanto, nenhum deles jamais poderia imaginar que aquela mulher algum dia seria capaz de ceifar a vida de alguém. Anna Moria Wilson nasceu no dia 18 de maio de 1996 e cresceu em Vermont. Ela parecia destinada a se tornar uma atleta excepcional. Ela e sua família praticavam ciclismo e esqui regularmente, chegando eventualmente ao nível da equipe nacional júnior. Enquanto estudava no Dartmouth College, Anna se formou em engenharia e foi membro do time universitário de esqui alpino. Depois de concluir seus estudos, ela trabalhou como planejadora de demanda para uma empresa de fabricação de bicicletas, antes de ingressar no mundo do ciclismo profissional, onde rapidamente alcançou o sucesso. Em 2022, Anna demonstrou uma velocidade incrível e em uma de suas corridas deixou um ciclista olímpico e muitos outros atletas para trás. Essa vitória abriu as portas para a série Grand Prix e no total ela teve que participar de 7 corridas, culminando em um grande prêmio de $250 mil para o vencedor. No entanto, um ano antes, ela acabou conhecendo um outro ciclista profissional. No ano de 2021, ela conheceu Colin Strickland e os dois tiveram uma boa relação, já que ambos amavam o ciclismo. Unidos por aquela paixão pelo esporte, eles logo começaram a namorar. No entanto, havia uma ameaça no horizonte. Acontece que o Colin havia terminado recentemente o seu relacionamento com Caitlin Armstrong, com quem namorava desde o ano de 2019, e a instrutora de yoga simplesmente não conseguia aceitar aquela situação. E aí chegamos naquele ponto que eu contei lá no início do vídeo. Na noite de 11 de maio de 2022, uma mulher chamada Caitlin Cash ligou para a polícia para relatar que havia encontrado sua amiga inconsciente em uma poça de sangue no banheiro de sua casa em Austin, no Texas. As autoridades que chegaram rapidamente ao local identificaram a vítima como sendo Anna Moria Wilson, que, como se soube mais tarde, iria ficar com uma amiga em Austin aguardando sua próxima corrida. Aproximadamente às 21 horas, um intruso teria invadido a casa da Caitlin Cash e atirado 3 vezes na Anna.
e uma câmera instalada por um vizinho registrou o momento em que a mulher gritou após os tiros terem sido disparados. A câmera estava apontada para a rua, então as autoridades começaram a pensar que talvez ela tivesse filmado o criminoso se aproximando da residência. E embora ela não tenha registrado ninguém se esgueirando ali por perto da casa, as imagens mostravam um SUV com suporte para bicicletas passando logo após a Ana ter sido deixada na casa de sua amiga. No início da investigação, as autoridades entrevistaram a Caitlin Cash sobre como havia sido o dia da Ana. A mulher disse que sua amiga passou o dia com Colin Strickland, então os investigadores decidiram falar com ele. Na época, o Colin havia reatado o seu relacionamento com a Caitlin Armstrong, e quando a polícia foi até a casa deles, em Austin, para colher depoimentos, eles notaram um Jeep preto com suporte para bicicletas na garagem. O carro era exatamente igual ao que apareceu nas filmagens. Os investigadores também encontraram outras evidências importantes na casa, incluindo 2 armas de fogo. Uma delas foi posteriormente associada às cápsulas de balas encontradas na cena do crime. Enquanto isso, o Colin falou abertamente sobre o seu relacionamento com a Caitlin Armstrong e o seu relacionamento anterior com a Anna Wilson, que ele disse ter sido apenas profissional e platônico. Embora inicialmente as autoridades acreditassem que muito provavelmente havia sido Colin o responsável por tirar a vida da Ana, eles logo mudaram o seu alvo e passaram a mirar na Caitlin. Além das evidências físicas, as autoridades receberam depoimentos de pessoas que conheciam a Caitlin Armstrong. Ela disse aos amigos que se qualquer mulher tentasse namorar Colin, ela ceifaria sua vida. Quando seus amigos não levaram suas palavras a sério, a mulher insistiu que estava falando muito sério, que ela iria sim ceifar a vida de qualquer mulher porque havia comprado uma arma. Durante o interrogatório policial, Colin admitiu aos investigadores que Caitlin era uma mulher muito ciumenta. Quando ele teve um relacionamento breve com a Ana, fez de tudo para que a Caitlin de forma alguma suspeitasse do que estava acontecendo. Há rumores de que a mulher estava constantemente checando o telefone do Colin para descobrir sobre suas conversas com a Ana, chegando a se dirigir à mulher diversas vezes, alertando que ela deveria ficar longe do Colin. Apesar disso, o homem continuou sendo amigo da Ana após eles terem terminado a sua relação e ele ter reatado com a Caitlin. Entretanto, no dia do crime, o encontro que ele teve com a vítima acabou sendo fatal. No dia do crime, o Colin se encontrou com a Ana, os dois foram nadar e depois foram até um restaurante. E enquanto tudo isso estava acontecendo, o homem simplesmente ignorou deliberadamente todas as ligações da Caitlin. Mais tarde ele contou para a namorada que não havia atendido sua ligação porque o telefone estava sem bateria. No entanto, o que ele não sabia é que a Caitlin havia o espionado durante o dia inteiro. Então a mulher sabia que tudo aquilo era mentira. Ela não conseguia aceitar que Colin e Ana ainda estivessem se comunicando. A quantidade de evidências que conseguimos reunir contra Caitlin foi simplesmente impressionante, disse o detetive Richard Spittler em uma entrevista. Então, no dia 12 de maio de 2022, as autoridades usaram um mandado que tinha de prisão contra a Caitlin, porque a mulher simplesmente não havia pagado um procedimento de botox. E aí, se usando desse mandado de prisão, eles aproveitaram para interrogá-la sobre o caso da Ana. E assim, gente, de forma alguma eu tô querendo debochar do caso, rindo aqui nesse momento, é porque eu simplesmente achei muito engraçado que a mulher fez um procedimento de botox e não pagou. E aí ela tinha um mandado de prisão por causa disso. Durante o interrogatório, Caitlin teria ficado quieta e pouco cooperativa e disse repetidamente aos investigadores: "Eu gostaria de ir embora." Ela não demonstrou nenhuma emoção. Dissemos a ela que seu carro havia sido encontrado na cena do crime e ela apenas assentiu. Ela nem tentou negar seu envolvimento, disse o detetive. No entanto, como Caitlin não era oficialmente considerada suspeita e seu mandado de prisão anterior continha uma data de nascimento incorreta,
ela foi liberada. Somente no dia 17 de maio de 2022, a polícia finalmente conseguiu emitir um mandado de prisão para Caitlyn por suspeita de ter ceifado a vida da Anna. Isso se tornou possível depois que testes balísticos confirmaram que a arma pertencente à mulher era provavelmente a mesma usada para ceifar a vida da Anna Moria. No entanto, quando as autoridades foram prendê-la, descobriram que ela já havia fugido. No dia 14 de maio de 2022, Caitlyn Armstrong deixou a cidade de Austin, no Texas, após ter vendido o seu Jeep. Ela foi primeiro para Nova York, onde passou algum tempo com a irmã, e lá roubou o passaporte dessa irmã e reservou um voo com partida prevista para 18 de maio de Newark, Nova Jersey, para San José, na Costa Rica. Quando chegou à Costa Rica, ela fez uma cirurgia plástica para mudar sua aparência e também tingiu o cabelo. No entanto, parece que sua paixão pelo yoga permaneceu a mesma, pois ela tentou abrir um negócio de ensino por lá. E a mulher acabou se mudando para um albergue na praia de Santa Teresa, talvez no intuito de recomeçar uma nova vida. Enquanto isso, as autoridades dos Estados Unidos estavam tentando descobrir para onde ela havia ido, então eles averiguaram imagens dos aeroportos tentando descobrir para onde a mulher foi, e aí chegaram até San José. Porém, mesmo tendo conseguido rastreá-la até lá, eles não tinham nenhum vestígio dela. Por fim, o que os agentes fizeram para tentar encontrá-la foi elaborar vários anúncios falsos, pedindo um professor de yoga, e uma pessoa que se acreditava ser a Caitlyn Armstrong acabou respondendo a um desses anúncios. Os agentes acreditavam que ela provavelmente tinha ido para a praia de Santa Teresa e possivelmente ficado no Don John Hostel. No entanto, encontrá-la não foi nada fácil. Santa Teresa estava cheia de turistas e jovens mulheres que pareciam com a Caitlyn. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, muitas dessas mulheres gostavam de yoga. Para encontrar aquela que procuravam, as autoridades decidiram adotar uma abordagem não muito convencional. Um agente participou de 3 aulas diferentes de yoga na área, na esperança de conhecê-la, e outros policiais fizeram amizade com moradores locais e os convenceram a enviar fotos que pudessem mostrar a Caitlyn no fundo. E assim, o vice-marechal dos Estados Unidos, Emir Pérez, se passando por um turista mexicano, conseguiu localizar Caitlyn Armstrong. Ao notar uma jovem no pátio do restaurante Don John, Pérez falou com ela em espanhol e observou sua reação cuidadosamente, enquanto ela respondia usando o Google Tradutor. Ele então relatou isso aos seus colegas agentes, dizendo o seguinte: "Tenho certeza que é ela. Ela está aqui." Quando a mulher foi finalmente presa, ela já estava escondida no local há 43 dias. Enquanto estava presa aguardando o julgamento, a Caitlyn Armstrong tentou fugir no dia 12 de outubro de 2023, enquanto ela fazia alguns exames, mas a sua tentativa não deu certo. E durante o julgamento, a promotoria descreveu como eles acreditavam que a Caitlyn havia cometido o crime no dia 11 de maio de 2022. Os promotores alegaram que ela usou um aplicativo de condicionamento físico para monitorar os movimentos de Anna Wilson enquanto ela estava em Austin. Com base nos dados de GPS do aplicativo Fitness, ela conseguiu identificar a localização da Anna, visualizando seus passeios de bicicleta, e assim conseguiu perseguir a mulher poucas horas antes do ataque. Além dos dados do GPS, Caitlyn provavelmente também rastreou a Anna pelas mídias sociais. Considerando o quão de perto ela monitorava o telefone de Colin, é seguro supor que ela o estava usando para obter informações sobre onde eles estariam, para que pudesse segui-los e emboscar Anna quando a mulher estivesse sozinha. E assim, após um julgamento emocionante, Caitlyn Armstrong foi considerada culpada do crime no dia 16 de novembro de 2023 e foi condenada a 90 anos de prisão. Já em julho de 2024, Caitlyn foi condenada a pagar
15 milhões de dólares à família Wilson como resultado de um processo por homicídio culposo. Por sua vez, Matt Wilson, irmão da Anna, disse o seguinte: "Minha irmã foi tirada de sua vida, sem motivo algum. Ela nunca mais andará de bicicleta, nem fará uma pausa de 20 minutos no trabalho para assar uma torta de banana na cozinha. Ela nunca se casará." E a mãe da Anna, Karen Wilson, acrescentou o seguinte: "Ela tinha força. Ela vivia cada dia como se fosse o último." Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, me siga no meu Instagram, o @chamalzinho, e se quiser apoiar esse canal financeiramente, temos várias opções, como o Pix, o Seja Membro, o Valeu Demais e o Apoia-se. Vai você escolher qual dessas opções é a melhor. Então por hoje é só, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!